Bom dia a todos. É bom estar aqui com vocês. Vou pedir licença para ficar aqui embaixo. Acho que todo mundo consegue me ver, né? Não preciso ficar lá em cima, assim a gente fica um pouquinho mais perto. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Esse foi um contato que já foi feito com o pastor Rafael, o pastor Henrique, à época comigo, e a data chegou. Eu já estou aqui pela Europa faz mais de uma semana. Eu estou vindo de uma semana de evangelismo na Espanha. Eu estive com os pastores, todos os pastores da Espanha durante a semana. Gravamos alguns programas para a Alfa TV, que é uma sucursal, um braço da Hope Channel, que está começando agora na Espanha. Eles pegam em canal aberto, todo Madrid, e existem grandes desafios naquele país. E agora estou feliz de poder começar essa semana aqui, onde ficaremos juntos até o próximo sábado. O pastor Valente falou um pouquinho de 10 áreas. O que são 10 áreas? O meu trabalho na divisão sul-americana é na associação ministerial. E a associação ministerial, ela é ampla, e ela cuida da formação teológica dos alunos de teologia, do pastor aspirante, o pastor ordenado, o pastor jubilado, a família do pastor. Temos um projeto lá chamado Preach, que é a aproximação de pastores adventistas de pastores de outras denominações. A 7ª área é a educação contínua, onde todos os pastores na divisão sul-americana, na América do Sul, eles têm que passar por 20 horas todos os anos de treinamento e atualização teológica. A 8ª área é o ancianato, a 9ª área é o diaconato e a 10ª área é o evangelismo. Então essas são 10 responsabilidades. E eu tenho que me dividir, nós somos em 2 pastores para essa área, pastor Carlos Rain, que é argentino, e eu, nós nos somamos para atender 8 países dos 13 da América do Sul. 5 países da América do Sul fazem parte da divisão interamericana, que é Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esses fazem parte da outra região administrativa da igreja. Na América nós temos 3 divisões, a norte-americana, a interamericana e a sul-americana. E a igreja na América do Sul, ela tem crescido como nunca antes. Somos reconhecidos pelas bênçãos que o Senhor tem dado à igreja na América do Sul. O crescimento é exponencial. Em 2011, nós abrimos 1.672 igrejas, só em 2011. E a ideia é que em 2012 cheguemos a mais ou menos 1.500 novas igrejas espalhadas nos 8 países da América do Sul. Grandes bênçãos têm nos sido dadas. 2013 é um ano na América do Sul onde nós pretendemos abrir novas igrejas em lugares onde ainda não conseguimos abrir por dificuldades. É o ano dos grandes desafios. Zonas mais elitizadas, bairros mais difíceis, mais antigos. Essa é a nossa meta. Temos regiões, por exemplo, em Buenos Aires, Montevidéu. Eu vim agora, há 4 semanas atrás, de uma semana em Montevidéu. Nós temos a igreja central de Montevidéu, que provavelmente é a igreja mais bem localizada da América do Sul. Fica no final da Avenida General Artigas, que é a principal avenida do Uruguai. Nós temos que abrir mais igrejas em Montevidéu. Temos que avançar em outros lugares. E Deus tem nos dado bênçãos incríveis. Durante a semana eu vou lhe contar algumas histórias, mas deixa eu te contar uma só. Eu moro em Brasília, a sede sul-americana da Igreja Adventista fica em Brasília. E lá em Brasília nós temos grandes desafios. É uma cidade grande e nós temos hoje no plano piloto 2 igrejas. Asa Sul e Asa Norte. Tem uma no sudoeste, que é uma cidadezinha satélite encostada no plano piloto. Mas Brasília hoje, nos seus entornos, tem 2 milhões de habitantes. E esse é o desafio, abrir uma nova igreja. Um desafio foi lançado para abrirmos uma igreja no Lago Norte. Lago Norte de Brasília é a região mais elitizada da cidade. Não sei quantos lembram-se da famosa Casa da Dinda, a mansão lá do presidente Collor, do seu jardim, fica no Lago Norte. A ideia é abrir uma igreja no Lago Norte. Terreno para cá, terreno para lá, pesquisas,
como abrir uma igreja no Lago Norte. Desafios. Terrenos encontrados, mas esbarrávamos no problema financeiro. Como comprar um terreno no Lago Norte? Mas há uma região populosa, a igreja precisa avançar naquele sentido. Orações foram feitas, e uma das coisas que eu me deparo todos os dias no meu trabalho são com os grandes desafios e às vezes não tenho respostas. E eu busco no Senhor: Senhor, a igreja é tua, a missão é tua, o trabalho é teu, eu só sou um instrumento. O que eu devo fazer? Por onde devemos ir? Qual é o caminho a ser encontrado? 2 semanas depois de lançado o desafio do Lago Norte, as orações começaram a ser feitas. Aconteceu algo incrível, incrível. Um pastor de uma cidade satélite em torno de Brasília estava dando estudo bíblico para um empresário e deu o estudo bíblico para ele falando sobre os dízimos e as ofertas. Explicou para ele. E ele entendeu tudo. E ele disse assim: não, eu entendi, pastor, está certo, concordo. E como é que eu faço para regularizar minha vida, o passado? E o pastor falou assim: não, você não precisa regularizar o passado. É a partir de agora. O senhor entendeu a mensagem agora, então, do que entendeu a partir desse momento, você segue agora a sua vida, devolvendo para o Senhor aquilo que Ele te dá. Aí ele falou assim: não, pastor, mas eu entendi isso, mas eu vou me sentir melhor se eu fizer um acerto com Deus. Como é que faz? Assim, do passado, daquilo que Deus me deu, das bênçãos que eu já recebi. E o pastor falou assim: não, mas o senhor não precisa se preocupar com isso. Ele querendo e o pastor dizendo não. Não, você não precisa se preocupar, porque, biblicamente falando, está certo. Você tem que se preocupar a partir de agora, é hoje. Você entendeu hoje, quer fazer um acerto com Deus, começa a partir de agora. Porque Deus não leva em consideração os tempos de ignorância, aquilo que foi já ficou, é a partir de agora. Eu disse: não, pastor, mas eu queria fazer um acerto com Deus. Me dá um número da conta da igreja, que eu vou fazer uma conta e eu faço um depósito de quanto, mais ou menos assim, 10% daquilo que Deus tem me dado nesses últimos anos. Uma igreja pequena esse senhor está frequentando, uma igreja de 80 membros. E 2 semanas depois, a gerente do banco ligou para o pastor, esse pastor que deu o estudo bíblico, e falou assim: pastor, caiu um cheque aqui de 8,5 milhões de reais na conta da igreja. Eu não sei quanto que dá isso aí em libras. Faz a conta aí, divide por 3. Vai dar uns quase 3 milhões de libras, um depósito. E a gerente ligou e falou assim: pastor, caiu o cheque na conta da igreja. Imagina, uma igreja pequena, uma movimentação financeira baixíssima. Uma quantia dessa, 4 milhões e 300 mil dólares. Aí o pastor falou assim: não, eu não sei o que é isso aí. Que dinheiro é esse na conta da igreja? Que dinheirama é essa? E liga para um, liga para outro, liga para o tesoureiro, liga para o ancião, e ninguém sabia de onde era o dinheiro. E ele lembrou, falou assim: será que foi aquele senhor que eu dei estudo bíblico para ele? E ligou e falou assim: o senhor por acaso fez um depósito na conta da igreja? Não, pastor, eu fiz. Eu fiz uma conta aí, estou dando 10% daquilo que Deus já me deu. Daquilo que eu tenho, eu estou devolvendo para a igreja, então, para o Senhor, para que eu fique zerado com ele. Com esse terreno, com esse dinheiro, compramos o terreno no Lago Norte. Sabe o que isso me diz? Uma coisa bem simples. Amigo, amiga, não se preocupe com dinheiro nem com quantia, porque isso não é o problema. Mas o que me diz é o seguinte: a igreja é de Deus. E Deus está falando o seguinte: avancem. E o resto é comigo. Abra a igreja e deixa que eu cuido do resto. De onde a gente nem imagina, de onde a gente menos espera, Deus diz: vai, eu vou com vocês. Na América do Sul, nós estamos numa grande campanha de entrega do livro A Grande Esperança. A campanha está acontecendo aqui também na Inglaterra. E a nossa meta é distribuirmos 52 milhões de livros do Grande Conflito. Já passamos de 40 milhões. Em alguns lugares, nós já conseguimos alcançar 100% das casas. Todas as casas foram alcançadas. Por exemplo, Barra da Tijuca, tem gente do Rio de Janeiro aqui? Tem ali. Na Barra da Tijuca, nós conseguimos colocar um livro Grande Conflito na casa de cada pessoa da Barra da Tijuca, no prédio mais alto, nas casas mais isoladas.
Todas as pessoas já têm um livro grande de conflito. Cidade de Campinas, interior de São Paulo, todas as casas. Recife, todas as casas. Manaus, todas as casas. Estou falando de cidades grandes, sem contar cidades pequenas. Um livro em cada casa. Uma mensagem de esperança. Em algumas cidades do interior, mais de um livro por casa. Chances das pessoas encontrarem esperança. E algumas coisas já começam a acontecer. Alguns retornos já começam a aparecer. Vou lhe contar só mais uma história e eu vou entrar no meu sermão, porque nós temos que sair daqui. Que horas, pastor Rafael? Ele foi embora, agora não tem mais hora para sair daqui. Falaram que nós temos hora para... Não tem mais hora, ele não está aqui, não tem mais hora. Mas vejam, está ali, pastor Valente está ali. 1 hora, né? Então tá, que horas são agora? 10 para meio-dia, então nós temos tempo. Eu conto essas histórias porque elas aquecem o nosso coração e mostram como Deus tem agido e atuado. Na terça-feira de carnaval no Brasil, eu fui até a cidade de Peruíbe para fazer um batismo, e lá se batizou um senhor chamado Adolfo. Adolfo, grão-mestre da maçonaria, ex-deputado federal, líder de uma loja maçônica do litoral sul de São Paulo, dono de uma grande loja de material de construção. O Adolfo conheceu a igreja através do livro Grande Conflito. O pai dele comprou um livro de um comportor e deixou em casa, na estante, colocou lá. E o ano passado o seu pai faleceu. E ele com os irmãos foram fazer a arrumação da casa. A mãe já tinha falecido, só estava o pai sozinho, e tinham que encaminhar a casa, iam vender, e o que eles iam fazer, e foram lá para arrumar as coisas do pai. E estavam lá separando o que iam jogar fora, o que ia ficar em casa, e ele viu o livro Grande Conflito na estante. Na hora que estava separando, olhou o livro e ele levou para a caixa que ia jogar fora. Aí ele olhou o livro, a capa, o livro estava novo, o pai não tinha lido o livro, intacto, e ele ficou com dó de jogar fora o livro e colocou na caixa que ele ia levar para a casa dele. Fez toda a diferença na vida dele, esse ato. Ele foi para casa, levou o livro e leu todo o livro sozinho, de ponta a ponta. E quando ele terminou de ler o livro, ele estava completamente convencido do que tinha que fazer. As verdades que estavam lá abriram diante dos olhos dele, esclareceram verdades que ele não sabia e não conhecia. Pesquisou, foi na história, estava tudo certo. Procurou a igreja adventista mais perto da sua casa e começou a frequentar a igreja. Aquela igreja, em 2 pastores aposentados que frequentam lá. Esses 2 pastores experientes, trabalharam já como evangelistas, os 2 inclusive, começaram a dar estudos bíblicos para ele. Chegou no final do ano passado, em Brasília houve uma convenção com 1.100 líderes de lojas maçônicas do Brasil. E o Adolfo, já convencido do que tinha que fazer, ele foi nessa convenção. Em determinado momento, ele pediu a palavra. Ele renunciou publicamente à sua função de líder de loja maçônica. Eu li o discurso dele, ele tinha um discurso pronto. Ele dizia que a luz que ele descobriu era muito forte e que ele tinha que seguir agora essa nova luz. E o mais interessante foi que o Adolfo disse assim: amigos, e eu não posso ser egoísta e ficar com a luz só para mim. Por isso eu quero compartilhar essa luz com vocês. E ele entregou 1.100 livros do Grande Conflito para os 1.100 líderes maçônicos do Brasil. Você sabe o que isso significa? No dia do batismo dele, ele me mostrou uma mensagem no celular dele. Disse: olha aqui, pastor. E a mensagem dizia assim, que livro é esse? E tinha uns 10 pontos de interrogação. E eu perguntei: de quem é essa mensagem? Eu disse: assim, pastor, essa mensagem é do maior líder maçônico do Brasil. 2 coisas: ele está lendo o livro. Segundo, o livro está incomodando, está falando ao coração dele. As histórias vão se multiplicando. Campo Grande, tem alguém de Campo Grande aqui, né? Aqui.
Alguém me falou que era de Campo Grande, mas não foi você que me falou que era do Campo Grande. Quem foi que me falou que era do Campo Grande? Ah, foi o pastor Valente. Não. Quem é de Campo Grande? Não sabe, pronto, não sei. Alguém me falou aqui que era de Campo Grande. Lá em Campo Grande, contei a história, e à porta um rapaz me segurou e falou assim: pastor, deixa eu te dizer uma coisa. O meu pai é líder da loja maçônica aqui de Campo Grande. E ele estava lá em Brasília e recebeu o livro e está lendo o livro. E está me fazendo um monte de perguntas. E eu não sei responder as perguntas que ele me faz. E eu falei assim: não, nós temos que ter uma coisa especializada. Na hora liguei para o Adolfo, falei assim: Adolfo, ele mora em Peruíbe. Falei: tem um trabalho para você em Campo Grande. Não, pastor, eu vou. E a cada 15 dias ele está indo lá para dar estudo bíblico. Sabe o que é? Pegar um avião, viajar, dar estudo bíblico, pegar o avião e voltar. Só para dar estudo bíblico. Porque ele precisa ser ele. Porque eles conversam a mesma língua, conhecem. Mas não é o único que ele está fazendo, ele está indo a Niterói também, dar estudo bíblico. Coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Amigos, semana passada eu gravei algumas palestras para a Alfa TV aqui na Espanha e eu fiz um desafio aos pastores de toda a União Espanhola. Eu não tenho dúvida que a Europa é um gigante adormecido. Eu não tenho dúvida disso. E quando esse gigante aqui despertar, as coisas acontecerão muito rápido em todo o mundo. E vocês estão aqui, vocês foram colocados aqui. Obviamente trabalhamos com um público de língua portuguesa, mas o que acontece aqui pode influenciar outros, tem que influenciar outros. Eu fui no concílio dos pastores da Espanha para falar meia hora, e meia hora virou 2 horas, porque eram perguntas, o que acontece na América do Sul, porque a igreja cresce lá, porque não cresce aqui, o que nós podemos fazer aqui? Há muito ainda por fazer. E quando esse gigante aqui despertar, amigos, amigas, o tempo se cumprirá muito rápido. Eu não tenho dúvida disso. Deus tem uma missão para todos nós. Deus tem um chamado para você. Você não veio aqui hoje de manhã à toa, não veio por vir. Deus marcou um encontro com você, para dizer que Ele está voltando. E esse é o momento de uma entrega total e completa do coração e da vida nas mãos dEle. Vamos ao texto bíblico. Abra a sua Bíblia. Atos capítulo 12. Esta é uma história que eu me atrevo a dizer que é intrigante. Uma história que traz consigo questionamentos. São questionamentos que nós fazemos. E esses questionamentos, eles mexem diretamente com o jeito, com a forma como nós nos relacionamos com o Senhor. A maneira como nós desenvolvemos nossa espiritualidade passa por questionamentos que estão nessa história. Aqui encontramos 3 personagens: Herodes, Pedro e Tiago. Quando eu estava ouvindo a história do momento infantil, quase que se repetiu o meu sermão. O assunto é o mesmo. E quando isso acontece, falei ao pastor Rafael que estava do meu lado, é Deus que está querendo mostrar qual é o caminho da mensagem. Ele vai de um lado das crianças e vai pelo outro pelos adultos. São mensagens que se complementam. Porque existem nessa história aqui pontos dos quais todos nós, um dia, num momento ou outro, já fizemos questionamentos. Vejam, vamos ler a história bíblica. Nós vamos ler alguns versos, vamos refletir, depois voltamos à Bíblia. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Nesses 2 versos, nós acabamos de ler a morte de um dos discípulos de Jesus, Tiago. Ele foi morto a fio de espada, que é um eufemismo para dizer que ele foi decapitado, degolado. Foi desse jeito, foi dessa forma, foi dessa maneira que um dos discípulos de Jesus morreu.
Agora, o problema que está por trás dessa história é que Tiago não era nenhum criminoso, Tiago não tinha feito nada de errado, Tiago não era uma ameaça à sociedade, Tiago tinha como única condenação ser amigo de Jesus e ser líder da igreja. Herodes, que não queria o crescimento da igreja, persegue a igreja, escolhe líderes da igreja, coloca diante do povo, arranca a cabeça dele fora e assim o povo o aplaude. A igreja se enfraquece. E a pergunta que fica por trás é: por que Deus permite que pessoas boas sofram? No nosso conceito de justiça, pensamos assim: quem é bom tem que ter coisas boas, e quem é mau tem que ter coisas más. Agora, nessa história, encontramos alguém bom com consequências más. E nós nos questionamos, por quê? A condenação de Tiago foi por causa de Deus. Porque ele era líder da igreja. Porque ele frequentava a igreja. Porque ele pregava a Bíblia. Por isso ele morreu. O sofrimento dos bons. Eu disse para vocês que essa era uma história intrigante. E se você acha que para por aqui, vai ficar pior agora a história. Olha a continuação. Verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Herodes viu que a popularidade dele cresceu depois que ele matou o Tiago. E ele pensou assim: já deu certo, como vou fazer com o outro? Vou continuar. Assim a igreja se enfraquece mais ainda. E agora ele escolhe outra pessoa, outro líder da igreja, Pedro. Diz a Bíblia, verso 4: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 16 soldados para cuidarem do Pedro. 16 soldados. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, ou seja, na madrugada do assassinato, diz a Bíblia no verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Verso 8, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E Pedro, que seria assassinado, saiu liberto da cadeia. Amém? Já achou o problema aqui na história? Já encontrou? A condenação era a mesma, de Pedro e de Tiago. A motivação de Herodes era a mesma, enfraquecer a igreja. Tiago foi preso, assassinado. Pedro foi preso, um anjo entrou na cadeia, iluminou a prisão e tirou Pedro vivo de lá. Além de Deus permitir que pessoas boas sofram, agora o problema ficou maior, porque às vezes Deus faz milagres para uns e não faz para outros. Por que Deus salvou Pedro e não salvou o Tiago? Há algo no direito brasileiro, em outros países também, que é o chamado princípio da jurisprudência. E a jurisprudência diz o seguinte: o que foi feito para um, tem que ser feito para o outro. Se num determinado caso um juiz julgou de um jeito, fez assim para aquele réu, o outro tem que fazer igual, porque é o princípio da jurisprudência. Não pode ter julgamentos diferentes, decisões diferentes para problemas iguais. Só que olhando agora para Atos 12, nós nos deparamos com uma dificuldade. Porque um foi preso, assassinado, degolado. O outro foi preso e saiu vivo.
um milagre aconteceu, um anjo entrou na cadeia. Por que Deus age desse jeito? Será que Deus tem os seus preferidos? E quando Deus estava lá no céu, olhou e falou assim: Tiago, esse Tiago aí. Agora, quando Pedro foi preso, Deus falou assim: o quê? O Pedro? O anjo vai lá, tira ele de lá. E o anjo agora desce, ilumina a prisão e tira ele de lá. Porque Deus age assim. Isso parece nos chocar, porque esses não são princípios ou padrões, por exemplo, que nós usamos. Eu tenho 2 filhas. Talvez essa semana eu traga uma foto para vocês conhecerem as 2. Elas são meninas muito especiais. Mas tem algo entre elas que existe basicamente entre todos os irmãos. Veja o exemplo. Digamos que é hora do almoço. E de repente uma das minhas filhas, no meio do almoço, fala assim: ô pai, eu quero suco. O que a outra fala? Está vendo como é tudo igual? Vocês vão ver como é tudo igual. A outra fala na hora: eu também quero. E digamos que nessa minha história, quando eu vou até a jarra de suco, não tem suco suficiente para encher 2 copos. Não dá para encher 2 copos. O que você faz numa situação dessas? É talvez um pouco mais do que dividir, no meu caso. É medir. Porque não basta dividir, porque dividir você faz, dividiu. Tem que medir. Você vai colocando um pouquinho em cada copo, até ficarem exatamente na mesma linha os 2. Não é assim? É assim na sua casa? É na minha também. E depois de você fazer a sua divisão, vem a auditoria. Porque elas pegam um copo e colocam um do lado do outro assim, ó, para conferir se está exatamente igual. Aí põe assim, olha. E lá, olha do outro, não, está igual. Depois que elas conferem, então separa. Porque se elas não conferirem, depois vão dizer: porque deu mais para ela, porque deu menos para mim. E todos aqui concordamos que tem que ser assim. Você não pode dar mais suco para um filho e menos para o outro. Tem que ser igual. Como é que se sentiria um filho que recebe menos suco e o outro recebe mais? Que pensamentos passaria por sua cabeça? Você não gosta de mim, gosta mais do outro do que de mim. Ó, ele recebe um copão de suco, eu aqui, ó, um dedo de suco. Os nossos padrões educacionais nos convidam a fazermos exatamente a mesma coisa para os nossos filhos. Igual. Mas alguém pode argumentar: pastor, mas isso aí não funciona com Deus. Porque Deus foi lá e deu um copão de suco para o Pedro e não deu nada para o Tiago. Porque o Tiago saiu sem cabeça. E o Pedro saiu vivo. Andando e contando para todo mundo: olha, hoje de manhã eu ia morrer, o Herodes ia me matar, e Deus mandou um anjo lá e me tirou. E você, e o coitado do Tiago, por que morreu? É tão difícil. Um Deus que permite o sofrimento de pessoas boas, e um Deus que faz milagres para uns e não faz para outros. Eu era pastor de uma igreja, e perto de onde eu morava, houve um congresso de mulheres. Aqui, semana passada, teve um congresso de mulheres. E houve um congresso de mulheres, e eu soube que nesse congresso viria uma senhora contar o seu testemunho. Eu já ouvia alguma coisa sobre a história dela, mas eu ainda não sabia os detalhes da história. Era um testemunho forte, eu sabia, marcante. E naquele sábado eu fiz um arranjo na igreja, convidei outra pessoa para pregar no meu lugar, e eu fui para o congresso de mulheres. A princípio eu achei que seria o único homem no meio das mulheres lá. Depois descobri mais uns 5 ou 6 lá atrás, escondidos comigo. Estavam ali para ouvir a história, um testemunho. Ficamos lá no fundo, e a história
que ouvimos naquela manhã foi uma história surpreendente, forte. Aquela mulher contava como ela descobriu que tinha um tumor, os tratamentos, ela foi ficando fraca, debilitada, cada vez mais fraca, mas a família tinha muita confiança, a família tinha esperanças, ela tinha esperanças, eram cristãos, oravam, liam a Bíblia. Mas um dia, o médico chamou o esposo, os filhos, numa sala, fechou a porta, e o médico falou assim: eu vou dizer algo para vocês, muito forte, mas vocês precisam ouvir o que eu tenho para dizer. E eles, pois não, doutor? O médico disse assim: olha, a esposa de vocês está nos momentos finais de vida. Tudo que a medicina podia fazer, fez. Fiquem tranquilos, porque aquilo que tinha de melhor, ela recebeu. Mas infelizmente, a doença foi mais forte. Então ele disse: deixa eu dar um conselho para vocês. Se vocês tiverem que dizer que a amam, digam. Se tiverem que pedir perdão, peçam. Abracem, beijem, fiquem do lado, segurem na mão, para que não fiquem remorsos depois. Falem o que tem que ser dito agora. Se acertem agora, porque já não tem mais o que possamos fazer. Diante disso, a família ficou em estado de choque. Eles tinham esperança da cura, eles esperavam a melhora, mas depois dessa conversa com o médico, já não restava mais esperança nenhuma. O médico saiu, o pai ficou com os filhos, abraçou, os filhos choraram, emocionados, e o pai falou assim: olha, vamos fazer o que o médico falou. Vamos entrar no quarto agora, vamos dizer para a mamãe que amamos, vamos beijá-la, vamos ficar do lado dela, vamos colocar a cabeça dela no ombro, para que ela se sinta feliz, amada, protegida, para que ela se sinta bem nesses momentos finais de vida. E vamos aproveitar, então, esses momentos com a mamãe. E disse o pai: mas não vamos passar para ela esse clima de despedida. Não vamos passar para ela que nós já sabemos que ela está nos momentos finais de vida. Vamos para lá, para o quarto, para demonstrarmos amor e não tristeza. E os filhos concordaram, entraram no quarto, ela fraca, debilitada, viu os filhos, marido entrando, mas por mais que eles tentaram não passar para ela esse clima de despedida, não conseguiu. A filha começou a chorar, o menino se desesperou, o pai ficou transtornado, e o clima ficou tão pesado no quarto que o pai colocou todo mundo para fora. Vamos sair porque ficou pior. E para ela, fraca, sem conseguir falar, mas consciente, entendeu tudo. A medicina já disse que não tinha mais o que fazer, eu estou morrendo. A esperança que ela tinha, que a família tinha, já não tinha mais. Acabou, foi tudo embora. E ela conta no seu testemunho, aquele sábado pela manhã, que ela começou a chorar e orar. Falava com Deus da sua tristeza, dessa proximidade com a morte. E no meio do choro e das orações, ela apagou, desmaiou, fraca. E nesse seu testemunho ela contou que naquele momento no qual ela estava inconsciente, ela sentiu como se Deus tivesse entrado no quarto. O corpo dela esquentou e começou a formigar. E a partir daquele dia, o quadro teve um reverso. O corpo que não reagia ao tratamento começou a reagir ao tratamento. O tumor que estava vencendo começou a ser derrotado. Ela que foi entregue à morte pela medicina, teve agora uma recuperação inexplicável. Um milagre. E começou a melhorar, melhorar, melhorar. E naquele dia, naquele congresso, ela dizia assim: e hoje, irmãs, eu estou completamente curada. Amém, foi o que eu falei também. Fiquei impressionado com a história. Ela terminou de falar e desceu as escadas do palco. E eu dei a volta por trás e eu encontrei na beirada da escada. Ela desceu da escada, eu já estava lá com uma caneta, um papel na mão. E falei assim: senhora, eu sou pastor de uma igreja que fica aqui perto. E eu vou pregar 30 noites na igreja, consecutivas, todo dia. E numa noite eu vou falar sobre o Deus que operou milagres no passado e que pode fazer milagres hoje.
O tema do meu sermão é: o Deus que fez é o Deus que faz. Não há diferenças. Deus continua vivo e a atuação dele, como foi no passado, é a atuação que ele faz agora também. É que na Bíblia encontramos as histórias todas concentradas, narrativas que estão juntas, e que se nós pegarmos as narrativas espalhadas por aí, veremos que os milagres de Deus continuam acontecendo. Essa era a minha ideia. E para comprovar isso, de que Deus faz milagres ainda hoje, eu queria que a senhora viesse nesse dia e contasse sua história. Ela: não, pastor, eu venho, não tem problema nenhum. Falei: então me dá o seu telefone, eu vou te telefonar e vamos combinar a data certa. Ela me deu o telefone, eu liguei, combinamos uma data, quarta-feira à noite ela veio. Fiz a introdução do sermão, exatamente essa que eu estou falando para vocês. Deus faz milagres hoje. Eu acredito que Deus opera milagres hoje. E para provar isso, depois de introduzir os textos bíblicos, eu a convidei para vir contar a sua história. Ela subiu, pegou o microfone, começou a contar, e eu voltaria no final para fechar, para encerrar. Eu a deixei à frente e sentei exatamente onde você está, na segunda fileira, na cadeira assim do corredor. Do lado tinha uma senhora, eu a cumprimentei, não a conhecia, não era da igreja, não estava frequentando a programação, estava lá pela primeira vez. Eu a cumprimentei, depois conversava com ela à porta e fiquei sentado ouvindo a história. Durante o testemunho, essa mulher que estava do meu lado esquerdo, ela emocionou-se várias vezes. Ela tinha um lenço de papel e ela ia assim, tentando conter as lágrimas durante toda a história. Respirava fundo, eu estava percebendo, porque ela estava do meu lado, que a história estava mexendo com o emocional dela. Quando chegou naquela hora do testemunho de Deus, entrar no quarto e a mudança de um tratamento que não dava certo para um tratamento que começou a dar certo, essa mulher que estava do meu lado começou a chorar forte. O choro era intenso. O lenço de papel que ela tinha nas mãos não dava conta das lágrimas. Ela levantou-se e pediu licença para mim para sair. Eu encolhi um pouco a perna. Ela passou e eu olhei para cima assim na hora que ela estava passando e eu vi os seus olhos muito vermelhos, um choro muito forte. E ela saiu da igreja. Eu fiquei sentado ouvindo ali a parte final do testemunho, mas fiquei muito incomodado com aquela mulher que saiu. E eu fiquei assim pensando: o que será que aconteceu? E eu achei que era a minha hora de sair também. No banco da frente estava o pastor da escola, que me ajudava na igreja. Eu falei assim: pastor, eu vou sair, se eu não voltar você termina. E ele assim: como assim? Eu falei: não, eu vou ter que sair. Aconteceu alguma coisa aqui, eu tenho que sair. Se eu não chegar para encerrar, você encerra. Faz um chamado às pessoas, ora com elas e conclui o programa. Ele: tá bom. E eu saí, fui à porta, o pessoal da recepção estava lá. Eu falei: vocês viram uma mulher que saiu chorando? Ela saiu? Não, pastor, ela não saiu, ela foi para o fundo da igreja. Pelo corredor lateral, ela foi lá para o fundo, onde tinha os sanitários e um bebedouro. Cheguei ao fundo da igreja, ela estava sentada num banco do lado do bebedouro. E o choro era muito forte, um choro de dor. Me aproximei um pouco dela e perguntei assim: o que aconteceu? E ela, tentando segurar as lágrimas, falou assim: pastor, essa história me fez muito mal. E eu na hora me assustei. Uma história de um milagre, de uma cura, de alguém que estava à beira da morte e que vem na igreja dizer assim: olha, hoje eu estou curada, eu já não tenho mais nada, eu estou bem, eu estou viva. E alguém dizendo para mim que essa história fez mal. O que eu queria é que as pessoas saíssem naquela noite da igreja com confiança e certeza que servem um Deus poderoso e que podem colocar sua vida nas mãos de um Deus que não conhece impossível, um Deus que não conhece limites. Mas eu tinha diante de mim alguém dizendo assim: ó, pastor, essa história de cura, de milagre, de não sei o quê, me fez mal. Alguma coisa estava errada. Porque eu disse amém para a história, mas tinha alguém diante de mim dizendo assim: pastor, essa história é ruim, não é boa. Aproximei-me um pouco mais e refiz a pergunta: o que aconteceu?
Ela veio um pouco para o lado do banco, eu entendi que ela queria que eu sentasse no banco. Sentei ao lado dela, e ela tentando segurar o choro, falou assim: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sou dessa igreja aqui. Eu vim aqui hoje porque eu soube que ia ter esse testemunho. Ela falou no congresso e me contaram dessa história e eu vim aqui para ouvir. E eu falei: e por que te fez mal a história? Pastor, porque a minha mãe teve um câncer exatamente igual ao dela. Pastor, eu orei. Minhas irmãs oraram. Meu pai orou. O pastor da minha igreja orou. Meus amigos oraram. E sabe o que aconteceu, pastor? Minha mãe morreu. Por quê, pastor? Deus salvou aquela mulher e não salvou minha mãe. Hoje, pastor, aquela mulher pode subir na igreja e contar um testemunho de cura, e eu não posso, porque minha mãe está morta. Eu não posso dizer para as pessoas do milagre que Deus fez, porque Deus não fez o milagre. Minha mãe morreu. E antes que eu respondesse a ela, começaram a aparecer as inquietações. E ela falou assim: pastor, eu já sei, o problema foi eu então. Porque eu não tive fé suficiente. Porque se eu tivesse tido fé suficiente, minha mãe teria sido curada. Aí eu falei assim: não. Ela falou assim: pastor, então eu já sei, pastor. Talvez exista alguma palavrinha mágica que a gente fala e sensibiliza o coração de Deus e desperta nele a vontade de fazer milagres. E eu não sei, pastor, qual é a palavrinha mágica. Porque se eu soubesse, eu falaria. E quem sabe Deus então se comoveria e se compadeceria da minha mãe e curaria minha mãe. E a pergunta, ela continuava dizendo: por que, pastor? Por que isso? Por que Deus fez isso comigo? Eu hoje não tenho minha mãe, e os filhos daquela mulher que está na igreja agora falando, tem a mãe deles. Por que Deus age assim? Por que Deus salvou o Pedro e não salvou o Tiago? O problema era o mesmo, a situação era a mesma. Porque Deus não faz os milagres do jeito ou da forma como nós queremos que Ele faça. Eu posso me unir a vocês numa história onde o milagre também não aconteceu. Há 5 anos atrás, o meu sogro, que foi pastor da igreja adventista por 30 anos, ele descobriu, não tinha nada, não sentia nada, mas de um dia para o outro, começou a sentir-se mal, indisposição, ficou pálido, extremamente pálido, de uma quinta-feira. Na sexta-feira foi internado no hospital. No domingo de manhã fizeram vários exames e domingo à noite eu estava num batismo. Tinha terminado o sermão, estava me trocando no quartinho pastoral para entrar no tanque batismal, meu celular tocou. Eu nunca atendo celular nessas horas. Mas tocou, eu nem olhei para ver quem era, falei: não vou atender. Foi para a caixa de mensagens, a pessoa ligou de novo, tocou de novo. Eu falei: vou atender. Estava me trocando ali, peguei e olhei na minha sogra. Sabia que meu sogro estava no hospital. E ela falou assim: Rafael, você pode vir aqui quando terminar o batismo aí? Eu posso, porque o médico quer conversar, mas ele não quer que eu esteja sozinha. Eu estava mais ou menos perto, uns 80 quilômetros de onde eles estavam. Falei: não, termina o batismo, eu vou para aí. Terminou o batismo, peguei o carro e segui caminho para o hospital. Cheguei lá, já era mais de 10 da noite. Quando entrei no quarto, o médico já estava lá de fora, esperando eu chegar para conversar. E ele entrou, falou com o meu sogro, com a minha sogra e eu. Ele então disse que ele tinha um tumor no intestino e 7 metástases no fígado. Explicou da gravidade, falou um pouco do tratamento, e depois de ter dado a notícia, ele saiu do quarto, e na hora que ele estava saindo, ele fez assim para mim, ó, e me chamou lá fora. Saí com ele, meu amigo médico, Dr. Dorival, e ele falou assim: Rafael, deixa eu lhe dizer uma coisa, você é pastor,
e vai ter que preparar a sua família. Isso era dia 21 de setembro de 2007. Porque a situação do seu sogro é muito grave. E se Deus não fizer um milagre, ele não vai chegar vivo no Natal. Eu ouvi, porque era meu amigo, ele me falou essas coisas, e eu voltei para dentro do quarto, e diante da situação, estava todo mundo assustado. Minha cunhada mora no Rio de Janeiro, vindo para São Paulo, minha esposa vindo também para São Paulo, ficar perto do pai, da mãe, nesse momento difícil, uma notícia que assusta, choca. Embora todo mundo soubesse da gravidade, eles não sabiam o que eu sabia. Eles sabiam que era grave, mas eu sabia que era muito grave. Eles acreditavam na cura, e eu sabia que a cura só estava em Deus. Estava claro isso para mim. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. Eu talvez um pouco mais, porque estava angustiado com aquela informação que tinha recebido. Não podia dizer para ninguém. Não podia me abrir com ninguém. No dia seguinte, a notícia foi para um, para outro, e apareceu um amigo do meu sogro lá no hospital. O visitou. Depois da visita, eu saí com ele e resolvi me abrir com ele. Falei, olha, eu preciso te contar uma coisa. Só eu, você e o médico sabemos. A situação dele é muito grave. E o médico disse que se um milagre não acontecer, ele não vai sobreviver 3 meses, não vai chegar no Natal. E ele ficou meio assustado e falou assim, um milagre? Eu falei, um milagre. Ele disse, então vamos atrás do milagre. Eu falei, tá bom. E como vai atrás de um milagre? Eu falei, eu também não sei. Mas vamos procurar um jeito. Se Deus pode fazer um milagre. Ele foi embora. 1h30 depois ele me ligou. Estava no hospital ainda. Ele falou assim, desce aqui na recepção do hospital. Desci. Quando eu desci, ele estava com um mapa mundi. Mapa do mundo colado num isopor. E ele tinha alguns alfinetes na mão. E ele falou assim, vamos começar agora uma campanha de oração. Vamos pedir às pessoas que orem. Na época da doença, o meu sogro era diretor da TV Novo Tempo. Ele apresentava um programa chamado Anjos da Esperança, e as pessoas conheciam, os telespectadores o conheciam, ouviam. E eu assim, vamos usar a Novo Tempo para divulgar, para que as pessoas conheçam e se unam nessa campanha de oração. E eu falei, então tá bom, vamos. Aí fomos para o quarto, ele colou o mapa mundi na parede, falou assim, cada pessoa que mandar uma notícia, uma mensagem que está orando, colocamos um alfinete aqui. Vamos fazer um blog na internet. E esse blog contava dia a dia os passos do tratamento. O blog está no ar até hoje, eu deixei lá. O dia a dia, passo a passo, o que ele enfrentou, o que ele passou, traduzido para o inglês e para o espanhol, porque as pessoas começaram a entrar em contato, e mensagens vinham de todos os lugares, e os alfinetinhos eram colocados. Países distantes, diferentes, mas pessoas que estavam se unindo, dizendo assim, nós aqui estamos orando. Aqui tem uma família orando. Minha igreja está orando. E o alfinete era colocado. Cadê o Daniel? Daniel está ali. Daniel foi servidor da Novo Tempo. Acompanhou de perto a época. No dia da morte do meu sogro, ele estava comigo no hospital. Ficamos juntos. Foi uma surpresa encontrar Daniel aqui. E 83 dias depois, ele morreu. O milagre não veio. O velório, o sepultamento, caixão colocado debaixo da terra. As pessoas começaram a ir embora. E de repente, quando me deparei, estava só eu e o mapa, o amigo do mapa junto, lá na frente do caixão. E ele falou algo que vinha do coração, dizendo assim, Rafael, tanta oração e não adiantou nada. Pedimos tanto
e não adiantou nada. Como é difícil entender. Deus faz para uns, não faz para outros. Oramos tanto e Deus não fez. Pessoas boas também sofrem. Por que Deus permite tudo isso? Que jeito é esse que Deus tem de se relacionar com os seres humanos? Esses são questionamentos que todos nós temos, que nós nos fazemos. Que forma é essa que Deus tem de relacionar-se com os seres humanos? Eu tenho uma resposta para lhe dar. Uma resposta simples. Lembra do suco? Aquele suco que eu falei das minhas filhas no almoço? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus divide o suco, Deus divide igual. Ah, pastor, divide nada. Um morre e o outro vive. Como é que Deus divide igual? Divide. Eu estou dizendo para você que Deus divide o suco igual. Eu estou dizendo para você que Deus não tem formas diferentes de lidar com os seres humanos. Por mais que pareça estranho, porque um morre e o outro vive, um é curado e o outro não. Deus não tem maneiras e formas diferentes para lidar com os seres humanos. Deus sempre age igual. E como assim? Quando uma pessoa coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando uma pessoa se entrega a Deus, diante de tudo aquilo que acontece com você, diante das situações que você vive, Deus tem sempre duas escolhas a fazer. E as escolhas de Deus, elas vão muito mais além do que sim ou não, do que fazer ou não fazer, conceder ou não conceder. As escolhas de Deus que envolvem a minha vida e a sua vida, daqueles que se entregam ao Senhor, envolve vida eterna ou morte eterna. E a escolha de Deus sempre é vida eterna. Sempre. Quando Tiago estava na prisão, Deus olhou para ele e falou assim: Tiago, vida eterna. E vida eterna para o Tiago significou morrer. Quando Pedro estava na prisão, Deus olhou e falou assim: Pedro, vida eterna. E vida eterna para o Pedro significou sair vivo. Aquela mulher que contava o seu testemunho na igreja, naquele dia, naquela quarta-feira à noite, Deus disse para ela vida eterna. E vida eterna para ela significou ser curada. Agora, a mãe daquela mulher que chorava no fundo da igreja, Deus disse para a mãe dela vida eterna. E vida eterna para ela significou morrer. As muitas orações que foram feitas em prol do meu sogro, Deus disse vida eterna. E vida eterna para ele significou a morte. Essa é a maior escolha de Deus. Esse é o maior milagre que Deus tem para fazer, o milagre da vida eterna. Não é pegar um paraplégico e fazê-lo voltar a andar. Não é pegar um cego e fazê-lo voltar a ver. Não é alguém que tinha câncer não tem mais câncer. Alguém que tinha AIDS não tem mais AIDS. Esse não é o maior milagre que Deus tem para fazer. O maior milagre de Deus é o milagre da vida eterna. Deus às vezes não age do jeito que nós gostaríamos que Ele agisse. Ele não faz as coisas do jeito que eu queria que Ele fizesse. Se Deus não fez, amigo, amiga, não se desespere, fique tranquilo. Porque se Deus disse não para você, era porque o não era a melhor resposta que Ele tinha para te dar. Filho, eu não posso te dar isso. Filho, eu não posso fazer isso. Não posso curar, não posso fazer desse jeito. Porque se eu fizer, você se perde. E entre vê-lo feliz na terra e fora do céu, ou triste na terra e dentro do céu, você pode ter certeza que Deus faz sempre a segunda escolha. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas é pela manhã que rompe a alegria. Passa o temporal. Se algo vai tirar você do céu, Deus diz, filho, não. Senhor, cura? Não.
não vou curar. Porque minha escolha é vida eterna. E vida eterna, para pessoas diferentes, significam caminhos diferentes. Eu não tenho resposta para tudo. Às vezes não dá para entender todas as coisas. Eu morava em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. E eu era evangelista da União Central e muitas viagens para lá e para cá. E estava acostumado a voltar para casa de madrugada, de noite. Terminava o programa, reuniões e voltava para casa. E é uma pista de mão dupla onde passam caminhões, treminhões, como se chamam lá, que carregam cana. E esses caminhões de cana andam pela faixa da direita, que é o contrário daqui, né? Aqui é a esquerda, que é a faixa mais rápida, mais lenta. Então, os caminhões andam na direita, e o asfalto da direita é um asfalto ruim. Ele tem mais buracos do que o da esquerda, porque da esquerda só anda carro, então é um asfalto melhor. E eu estava voltando para casa, uma quinta-feira à noite, e eu não sei porque, naquele dia, eu estava andando na faixa da direita. Eu nunca andava na faixa da direita. Nunca. Sempre na faixa da esquerda. Quando eu fiz uma curva, passou por mim, na contramão, um carro na faixa da esquerda. Eu não sei que velocidade ele estava. E eu estava 100. Somando a dele, não teria sobrevivido nem eu, nem ele. Se eu tivesse na faixa, na pista que eu sempre andava. Quando ele passou por mim, eu me assustei, joguei o carro para o acostamento na hora, porque eu tomei um susto, porque não passam, não é mão dupla a via. A outra mão é do outro lado, tem um canteiro no meio. Parei o carro, assustado, liguei para a polícia na hora. Tem um indivíduo na contramão. Agradeci a Deus, porque eu nunca ando na direita. E aquele dia, eu não tenho dúvidas, Deus me colocou na direita. Que milagre, coisa maravilhosa. Eu vou continuar a história. No sábado, eu fui pregar em Barueri. E eu fiz uma série de conferências há mais de 10 anos atrás em Barueri, e lá um rapaz me ajudou na série de conferências. Ajudou tanto que quando terminou o evangelismo, ele achou que tinha que ser pastor, fez teologia e virou pastor. Trabalhou no norte do Brasil, foi evangelista de campo, e voltou e estava trabalhando em São José dos Campos. Naquele sábado que preguei em Barueri, eu fui almoçar com um grupo de pessoas, daqueles que ajudaram mais de perto a série de conferências. Na época, 10 anos atrás. Então era um momento de relembrar do passado, do que foi, o que aconteceu. E algo naquele almoço era repetido. O Márcio, aquele que me ajudou e que virou pastor, a igreja vibrava com o ministério dele. Eles acompanhavam tudo, sabiam todas as histórias dele. Do crescimento da igreja, quanto batizava, como é que ele estava, como é que ele estava fazendo, conheciam tudo, acompanhavam de perto. Mãe dele no almoço, e eu fiquei feliz de ouvir aquelas histórias e ver como o Márcio tinha crescido, como ele tinha se desenvolvido como pastor. Uma coisa que começou simples, numa ajuda numa série de conferências, mudou uma vida, uma história. Tivemos um batismo à tarde em Barueri. Terminado o batismo, já quase 6 da tarde, peguei o carro para voltar para casa, para Arthur Nogueira. Era umas 7 e pouco da noite. Rony, primeiro ancião da igreja, me ligou e falou assim: pastor, aconteceu uma tragédia. Eu falei: o que foi? Pastor, o Márcio estava indo fazer uma boda de prata, o motorista alcoolizado entrou na faixa da contramão e bateu de frente no carro dele, e ele morreu na hora. 34 anos, 2 filhos, um de 3 anos e um de 9 anos. Eu na hora fiquei chocado. E voltou a pergunta: por que, Senhor? O Senhor me salvou e não salvou o Márcio. É tão difícil entender. Eu sei que é complexo. Mas amigo, amiga, irmão,
Irmã, por trás disso tudo, temos que confiar. Há um Deus dizendo, vida eterna. Senhor, mas por que o Senhor fez assim? Deus disse, filho, confia, vida eterna. Senhor, mas podia acontecer esse milagre. Filho, vida eterna. Não. Às vezes pode acontecer, às vezes pode não acontecer. Portanto, não é privilégio maior daqueles que receberam curas milagrosas ou visitas de anjos do que aqueles que não receberam. Porque por trás disso tudo está Deus dizendo, vida eterna. Isso é o que importa. Se foi curado ou não, não importa. Se foi liberto ou não, não importa. O que importa é a vida eterna. Porque às vezes o milagre não vem, às vezes a cura não acontece, então só é abençoado quem tem milagre? Só é abençoado quem é curado? Não. A bênção de Deus está naquilo que os nossos olhos não veem, que é a vida eterna. Essa é a maior escolha que Deus tem por mim e para você. E eu não tenho dúvidas que Pedro sabia disso. Tanto sabia que quando você olha aqui o relato de Atos 12, você vai encontrar um Pedro na madrugada que ia morrer fazendo o quê? O que está dormindo aí? O que ele está fazendo? Dormindo. Está dormindo. Numa cela fria, úmida, escura, com 16 soldados para cuidar da ordem, ele estava dormindo. Sabendo que ia morrer ao amanhecer. E morrer com uma morte cruel e terrível, arrancar a cabeça dele fora. Que já me dá pavor de pensar só em injeção, ainda mais arrancar a cabeça fora. E ele estava lá, tranquilo, dormindo, em paz. Podia estar xingando, podia estar gritando, podia estar armando um plano para fugir, mas Pedro estava quieto, dormindo. Sono de tranquilidade. Essa certeza de que Deus escolhe vida eterna é o que pode dar paz a você. Nos momentos quando os problemas parecem grandes demais, fique calmo. Deus tem um plano da vida eterna. Senhor, mas e agora essa situação? Fique calmo. O plano de Deus é a vida eterna. Ele é por você. Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Deus falou, não esqueci não, é que eu não estou fazendo mesmo. Ah, Senhor, não olha para mim. Olho, tanto olho que eu não vou te dar o que você quer. Porque se eu te der, você se perde, e eu não quero que você se perca. Pedro estava lá, na prisão. Se fosse para morrer, ele morreria. Se fosse para ser salvo, ele seria. Mas o que mais importava para ele era o milagre da vida eterna. Porque Deus escolheu você. Agora, eu preciso inverter o meu sermão. Fazer o reverso. Até aqui, vimos qual é a escolha de Deus. Agora eu pergunto, e a sua? Qual é? Deus escolheu vida eterna. E você? Escolhe o quê? Você decide o quê? O que é que você quer? A Etienne vai cantar agora um hino. Eu quero fazer um convite a você, a todos nós. Se hoje de manhã, já comecinho da tarde, se você quer dizer hoje, Senhor, eu também quero decidir pela vida eterna. Eu quero escolher deixar minha vida nas tuas mãos e confiar que o Senhor vai fazer o melhor por mim. Enquanto a Etienne estiver cantando, coloque-se em pé. Não para que eu veja, não para que a pessoa do lado veja, mas ao colocar-se em pé, é uma resposta que você está dando, Senhor. Minha vida está nas suas mãos, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor escolhe e escolherá o melhor para a minha vida.
quer fazer o melhor para você. Antes de você nascer, Ele já que pareça ser melhor. Nosso Deus te conhece e te vê, quer fazer o melhor para você. Antes de você nascer, Ele já separou você. Não é complicado entender, basta aceitar e crer que antes de você nascer, Ele já escolheu você. E se a vida te fez esquecer, te lembro que Ele escolheu você para ser feliz, para ser melhor, para ser instrumento, para ser herói, para anunciar que Ele ama e quer salvar. Antes de você nascer, Ele já separou você. Antes de você nascer, Ele já separou você. Não é complicado entender, basta aceitar e crer que antes de você nascer, Ele já escolheu você. E se a vida te fez esquecer, te lembro que Ele escolheu você. Te lembro, Deus escolheu você. Amém. Senhor Pai nosso, aqui estamos nós mais uma vez diante do Senhor, querendo colocar nossa vida nas Tuas mãos e dizer de uma forma especial àqueles que se colocaram em pé, que também decidem e escolhem pela vida eterna. Há um encontro, bondoso Pai, da Tua vontade e da nossa vontade, do Teu desejo e o nosso desejo. Queremos nos salvar, queremos receber das Tuas mãos a vida eterna. Senhor, olha por todos nós, derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nesse momento, Senhor, como ministro do Evangelho, eu entrego cada pessoa aqui nas Tuas mãos, aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.